O Auxílio Manauara é renda para quem mais precisa. 40 mil famílias serão beneficiadas durante 6 meses. Inscreva-se até 16 de fevereiro no aplicativo ou no site. O Auxílio Manauara é da Prefeitura de Manaus. O Auxílio Manauara é renda para quem mais precisa. 40 mil famílias serão beneficiadas durante 6 meses. Inscreva-se até 16 de fevereiro no aplicativo ou no site. O Auxílio Manauara é da Prefeitura de Manaus. O Auxílio Manauara é renda para quem mais precisa. 40 mil famílias serão beneficiadas durante 6 meses. Inscreva-se até 16 de fevereiro no aplicativo ou no site. O Auxílio Manauara é da Prefeitura de Manaus. O Auxílio Manauara é renda para quem mais precisa. 40 mil famílias serão beneficiadas durante 6 meses. Inscreva-se. A mesa. Convidamos também para compor a mesa, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado estadual Abdala Frache. O vice-prefeito da cidade de Manaus, Marcos Rota. O presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Manaus, Davi Reis. Mas é Almeida Reis. Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, senhora Jane Mara Moraes. Presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida. O secretário municipal de Finanças, Tecnologia da Informação, Clécio Freire. Senhoras e senhores, bom dia. Neste momento daremos início à solenidade de lançamento do programa Auxílio Manauara. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, realizam o lançamento do Auxílio Manauara, que tem como objetivo transferir renda para quem mais precisa, beneficiando 40 mil famílias com transferência de renda no valor de R$200 no período de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. Neste momento, convidamos a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Jane Mara Moraes, que fará a apresentação do programa Auxílio Manauara. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar o nosso prefeito, excelentíssimo prefeito Davi Almeida. Em nome dele, cumprimento a todas as pessoas que estão aqui. E queria dizer que hoje é um momento para nós da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania extremamente importante. Não só para essa secretaria, mas também para a Prefeitura de Manaus e principalmente para a nossa população que está em situação de vulnerabilidade. Nós fomos desafiados pelo nosso prefeito, que determinou que nós pudéssemos trabalhar o Auxílio Manauara. Nós tínhamos uma proposta de apresentar o auxílio no mês de abril, para que nós pudéssemos fazer o pagamento. E quando eu falo da questão do desafio, é que nós conseguimos em 40 dias construir
um processo da magnitude que é o Auxílio Manauara. O Auxílio Manauara prevê o pagamento para 40 mil pessoas. E a partir disso, nós tivemos que levantar alguns elementos para poder trabalhar. Primeiro, por conta da situação de termos 40 mil pessoas e a gente identificar que nós tínhamos uma população vulnerável. Então, nós precisamos, nós buscamos nas bases de dados do Cadastro Único e das situações, da identificação da população em situação de pobreza e extrema pobreza, buscar alguns critérios. A partir desses critérios, nós selecionamos, não selecionamos famílias, porque não existe lista, mas nós buscamos trabalhar critérios que fossem, que conseguissem trabalhar a população vulnerável e que a gente não trabalhasse com critérios excludentes e sim includentes. Então, a partir daí, nós trabalhamos famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, com crianças até 36 meses, porque a partir das pesquisas nós identificamos que a população de crianças e adolescentes são populações vulneráveis, as mais vulneráveis identificadas, e nós buscamos trabalhar também famílias unipessoais com idosos acima de 60 anos por conta da situação de vulnerabilidade. O outro critério, porque nós temos dois públicos, não só o público da família, mas o público de trabalhadores informais, que nós colocamos a partir de 18 anos, com 36 meses ou com família unipessoal. Em ambos os casos, as famílias precisam ter renda per capita até R$ 178. Então, a gente entende que a renda per capita é o conjunto dos rendimentos, de tudo aquilo que está previsto lá, dividido pelo número de membros, Então, até 178 é o que está previsto a partir do Cadastro Único, E a partir também do IPE, que faz o corte de renda e tem uma base, até R$ 178 para pobreza e extrema pobreza. Nós também buscamos trabalhar critérios para que as pessoas não recebessem o auxílio, que são critérios de inelegibilidade. Ter emprego formal ativo, já é um critério para que a pessoa não possa ser inserida no programa. Família com renda per capita até 178, acima de R$ 178, está recebendo seguro-desemprego, está recebendo benefícios previdenciários, assistenciais ou benefícios de transferência de renda federal ou estadual, com exceção do Bolsa Família, nessa margem de abaixo dos R$ 178. Qual foi a nossa preocupação? Evitar que nós tivéssemos duplicidade de recebimento. Há vários auxílios, inclusive nós temos o auxílio estadual. Então, com a questão do auxílio estadual, nós teríamos que, talvez a gente contemplasse famílias que já estivessem contempladas. E a nossa ideia é o que está aqui no nosso slogan da campanha do Auxílio Manauara. A renda é para quem mais precisa. Como as pessoas vão precisar se inscrever? Primeiro, é necessário acessar a loja de aplicativos do aparelho celular e buscar o aplicativo SASE. Fazer o download, inserir dados e depois do cadastro concluído, o aplicativo de inscrição do Auxílio Manauara estará disponível. É importante sinalizar que todas as pessoas precisam inserir os seus dados. Todo mundo precisa acessar o aplicativo. Vamos passar? Olá, eu sou a Mulan da equipe SASE e vou lhe mostrar. Olá, eu sou a Mulan da equipe SASE e vou lhe mostrar como instalar o nosso aplicativo e ativá-lo para o programa Auxílio Manauara. Entre na sua loja e digite SASE na aba de pesquisa. Em seguida, faça o download. Ao finalizar, abra o SASE e confirme as permissões. Logo após, clique em Criar conta. Digite seu nome completo, número de celular com DDD e selecione Próximo. Em seguida, coloque seu e-mail, a senha de sua preferência, confirme e aceite os termos e condições e clique em Cadastro. Insira o código de ativação Renda e pronto, tem acesso ao programa Auxílio Manauara. Feito o cruzamento das informações, à medida que visa garantir
que sejam selecionadas as famílias que mais precisam. É importante sinalizar nesse aspecto que nós temos base de dados. Nós conseguimos as bases de dados locais e vamos fazer o batimento dentro dessas bases para fazer o filtro. E uma das coisas que nós colocamos no aplicativo e na página é que as pessoas precisam tirar uma foto com o documento e a gente vai fazer a avaliação do selfie. É necessário para mitigar o processo de fraudes. Nós temos, por conta dessa situação da avaliação das fraudes e o trabalho com o correspondente bancário, houve um pedido para que fosse assegurado o pagamento dentro do que estava previsto. Então nós vamos trabalhar, nós tínhamos a proposta do pagamento nessa segunda quinzena de fevereiro, mas a pedido do banco para fazer o filtro nós vamos trabalhar com 5 de março, tá? E aí no nosso decreto está previsto o pagamento a cada final de mês, né? A cada final de mês nós vamos pagar, mas excepcionalmente no mês de março nós pagaremos a parcela dia 5, a primeira, e a segunda no final do mês. Então as famílias não ficarão prejudicadas nesse sentido. O pagamento estava previsto para a última semana de fevereiro, mas diante das necessidades de maior tempo para ajustes bancários, houve uma nova data marcada. Então nós temos aí o cronograma, né, que está estabelecido aí para vocês. E nós temos também uma preocupação que foi muito grande, nós consideramos o atendimento das famílias que habitam, né, que moram na zona rural. Então nós destacamos equipes que a partir de amanhã irão com as lanchas. Nós estamos com a previsão de antenas também para colocar, que é para garantir a melhoria do acesso com conexão, né, com acesso à tecnologia. Então, assim, a ideia é chegar com auxílio aonde as pessoas mais precisam. Estamos articulados com as lideranças da área, estamos num diálogo com essas lideranças para poder nos ajudar. E nesse momento aqui, eu peço ajuda também de todas as pessoas que puderem contribuir, inclusive no processo de inscrição, que é importante. Se nós queremos que as pessoas sejam inseridas e queremos que esse benefício chegue para quem mais precisa, nós precisamos envidar os nossos esforços. Afinal, a assistência social é um esforço trabalhado entre Estado e sociedade. Então o Estado apresenta o seu papel, né, o município, no caso, o governo municipal, faz o seu papel quando disponibiliza o auxílio, e a sociedade contribui nos ajudando no sentido de garantir também o acesso dessas pessoas. Os casos de fraudes, né, devem ser denunciados, é importante. Justamente, eu sei que nós estamos trabalhando para mitigar essas situações, mas nós sabemos que há todo um processo, inclusive pessoas de má fé, com CPFs, né, inserem CPFs, já justamente para trabalhar isso, mas esses casos nós vamos encaminhar à Procuradoria-Geral do município, que tomará as providências em relação a essa situação. Uma coisa que para nós também foi muito boa, que é importante destacar, é que nós tivemos aprovação na Câmara Municipal, né, os nossos vereadores que estão aqui, gostaria de cumprimentá-los e agradecer, muito sensíveis à causa, aprovaram por unanimidade o nosso programa. Então, muito obrigada, né? A Secretaria agradece, a Prefeitura agradece, nós vamos trabalhar juntos, né? E também o nosso Conselho Municipal de Assistência Social, que a gente não poderia deixar de apresentar, né? Então, quando nós apresentamos ao Conselho, nós também tivemos aprovação por unanimidade, né? Então, o programa demandou um esforço muito grande, nós trabalhamos muito, mas está aqui pronto para que a população possa acessar. E aqui eu termino, muito obrigada, bom dia para nós. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o pronunciamento do Excelentíssimo Senhor
prefeito de Manaus, Davi Almeida. Pessoal, bom dia. Me permitam tirar a máscara para ficar poder falar melhor. Estou mantendo o distanciamento, até porque se eu ficar com a máscara eu fico sem o óculos, e sem o óculos eu não consigo ver 20 metros aqui, eu só vulto. Então preciso, para ficar mais à vontade para falar, cumprimentando o vice-prefeito e secretário de obras Marcos Rota. Quero cumprimentar o deputado Abdala, representante da Assembleia, o presidente da Câmara, vereador Davi Reis, a Dulce Almeida, do Fundo Manaus Solidária, a secretária Janimara, e cumprimento também o Dr. Clécio Freire, secretário de Finanças do município. Olhando aqui de óculos, eu consigo ver que eu tenho aqui os vereadores. Eu tenho aqui o vereador Boal, vereador Sandro Maia, vereador Eduardo Assis, vereador Raulzinho, vereador François, vereadora Jaqueline, vereador Raif, vereador Bessa, vereador João Carlos, vereador Daniel, vereador Caio, vereador Elan, vereador Carpegiani, vereador Raíssa, está aí? Ou Raíssa? Thaíssa, perdão, Thaíssa Lipe, eu não tinha visto, vereador Marcelo, vereador Jander, vereador Wallace, vereador Márcio, vereador Peixoto, vereador Lissandro, vereador Eduardo Alfaia, vereador William, vereador Kennedy e vereador Johnny, vereador Mitoso também. Além deles, mais algum que eu não citei? Mitoso, eu falei, está aqui em pé ali ao lado, e agradeço a presença de todos os senhores. Nós tínhamos um planejamento de implementar o Auxílio Manauara nos 6 primeiros meses da nossa administração. A pandemia, os problemas fizeram que nós pudéssemos acelerar esse processo, e ficamos para 90 dias. E eu chamei a secretária Janimara e disse que nós não tínhamos esses 90 dias, nem os 180 dias, e pedi celeridade, e ela, de forma rápida, célere, conseguiu formatar o projeto. Enviamos à Câmara Municipal. Na primeira etapa, a Câmara Municipal, há 2 semanas atrás, há 1 semana e meia, 2 semanas, fez a aprovação legislativa, autorizando a Prefeitura a poder dar seguimento às tratativas para a implementação desse Auxílio Manauara. Momento em que nós estamos sofrendo muito, a cidade sofre muito, o comércio sofre muito, as famílias sofrem muito, e a nossa preocupação era que as pessoas que fossem receber esse auxílio, elas não estivessem recebendo outros auxílios. Daí um cruzamento numa base de dados, todos eles monitorados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, e eu pedi para que ela fizesse esse filtro ainda maior, porque além desse programa do Auxílio Manauara, que são 40 mil famílias que irão receber durante os 6 primeiros meses R$200, renováveis por mais 6 meses, nós estaremos injetando na economia 96 milhões de reais. Entendam, vereadores, senhoras e senhores, esse é o maior programa de distribuição de renda da história dessa cidade. No momento em que a prefeitura, vereador Raif, nós assumimos a prefeitura com R$1,4 bilhão de reais para 2021, menor do que o executado em 2020. Vejam o tamanho do esforço. Vereador Johnny, vereador Kennedy, 1 bilhão, vereadora Thaíssa, 1,4 bilhão de reais menor. E aí chega o mês de janeiro, 31 de janeiro, 1º de fevereiro, procurei o Dr. Clécio, como foi a nossa arrecadação? Tivemos queda em todas as nossas receitas, estaduais, municipais e federais, repasses, convênios.
quase 100 milhões de reais menor. Ainda assim, no mês de janeiro, no final de janeiro, nós também autorizamos o pagamento de 22 cartões do Merenda na Mesa, Merenda em Casa, da Secretaria de Educação, mais R$150 por aluno, para 26 mil, né? Foram 26 mil alunos, 26 mil famílias, e ainda temos a programação para o mês de fevereiro, de mais aproximadamente 20 mil alunos. Tem pais com 3 alunos, 3 filhos, 4 filhos, até 6 filhos, que irão receber até R$900 nesse outro programa de distribuição de rendas. Esse é o quê? É uma rede de proteção social. Vereador Rodrigo, seja bem-vindo. Uma rede de proteção social que a prefeitura se preocupa e coloca à disposição da população no momento mais difícil. Nós assumimos a prefeitura na maior crise sanitária mundial, com a maior queda orçamentária na história. Para que vocês tenham uma ideia, com 1 bilhão e 400 milhões de reais, vereador Lissandro, nós fazemos o viaduto lá da Bola do Produtor, as 5 passagens de nível na Avenida das Torres, interligando ao V8, no caso a Rodrigo Otávio. Fazemos a passagem de nível aqui da frente da Igreja da Restauração. Fazemos as 2 passagens de nível na Djalma Batista, Pará e João Valério. Fazemos a passagem de nível da Salvador com a Paraíba. Com esses recursos, que se tivessem sem 1 centavo a mais ou a menos no nosso orçamento, faríamos tudo isso e ainda sobraria dinheiro para fazermos toda a infraestrutura nos bairros da cidade de Manaus. E ainda assim, nós temos as perspectivas. Sentávamos agora há quase 1 hora conversando com o vice-prefeito Marcos Rota, o Clécio, o doutor Clécio, o doutor Tadeu, buscando alternativas para podermos fazer tudo isso. E ainda nós temos a perspectiva de que nós iremos fazer, vamos fazer. Acabamos de autorizar vários pagamentos de pequenos fornecedores que recebem de R$10 mil para baixo, um número infinito, que estão represados há pelo menos aí 3, 4 meses sem receber. Se nós colocarmos o dinheiro no bolso do pequeno, esse pequeno paga o mercadinho, ele paga a prestação da moto, ele compra o tijolo, ele compra o cimento, e esse dinheiro vai fomentar a economia nos bairros, e esse dinheiro volta para o poder público. Os grandes não têm problema de receber, vocês sabiam disso? Quase todos receberam, mas os pequenos não receberam, e são sobre esses que recai, vereador João, vereador Bessa, a maior responsabilidade. O fornecedor que consegue fornecer 10 mil para o poder público, para esperar, ele sofre muito. E essa é a nossa preocupação, fazer a distribuição de renda, fazer a verdadeira distribuição de renda com justiça social. E é esse o intuito do programa Auxílio Manauara. Todos os contemplados com o Auxílio Manauara terão seus nomes publicados no nosso portal da transparência e também no diário, é isso? No site, né? No site, desculpa. No site e no portal da transparência. Nós queremos a colaboração da população. Todas as nossas ações serão pautadas pela transparência. Inclusive, todas as informações que saem, todas elas são passadas pela Prefeitura de Manaus, que coloca à disposição dos órgãos de controle
para que não haja dúvida sobre a postura, sobre o comportamento de ninguém. Erros vão acontecer, mas que se corrijam os erros e que possamos avançar. Ontem à noite tivemos uma notícia muito boa a nível nacional. O Amazonas é o primeiro lugar no Brasil em vacinação. Graças ao bom trabalho de voluntários, graças ao bom trabalho de servidores, não somente da Secretaria de Saúde, mas da assistência social, é a única cidade do Brasil que vacina e coloca um transporte à disposição dos idosos que não têm transporte para ir para sua casa. Todas as secretarias envolvidas. Para que vocês tenham uma ideia, o Brasil já vacinou, a média nacional é 1,91. Manaus já está em 3,65. Manaus não, o Amazonas. E Manaus já está praticamente o dobro, que nós vamos anunciar mais tarde. Nós estamos quase 4 vezes acima da média nacional em capitais. Porque é muito fácil você, de bicicleta, você percorre o Distrito Federal, Brasília. De bicicleta você vai vacinar no Distrito Federal. Difícil é você ir vacinar lá em Uaretê, onde você precisa passar 4 dias dentro de um barco. Você sai do barco para você poder colocar o barco nas costas, andar 3 quilômetros para pegar novamente o rio, para colocar o barco dentro do rio, para chegar até a comunidade indígena para poder fazer a vacinação. E o trabalho feito por Manaus tem levado o Amazonas a essa condição de primeiro colocado a nível nacional. E eu vou dar outra informação aqui para vocês. Nos últimos 2 dias vacinamos mais de 31 mil pessoas, 15 mil em média por dia. Hoje já está mais tranquilo. Enquanto eu tenho um grupo nacional de amigos e eles perguntam o que está acontecendo em Manaus com relação à vacina. É que nós estamos dando celeridade à vacina da melhor maneira possível. Enquanto os estados do Brasil estão trabalhando a vacina com 90, 85 anos, Manaus já está concluindo os 70 anos. Hoje os nossos postos de vacinação, eles estão bem tranquilos. Estão bem tranquilos. As vacinas que nós temos aqui, elas são suficientes para vacinar todos de 70 anos e também os 56 mil profissionais da saúde. E nós estamos dando celeridade a essa condição de vacinar para poder imunizar o maior número de pessoas no menor espaço de tempo possível. A OPAS está referendando o modelo de vacinação de Manaus para muitas cidades do Brasil e para muitos estados do Brasil. Inclusive foi desenvolvido um aplicativo na nossa Secretaria de Saúde, a quem eu quero agradecer, a TI e toda a equipe, que quando iniciou a vacina, o site do Ministério não estava funcionando. E nós tivemos que criar em 48 horas um sistema próprio que está sendo também copiado. Por sinal, a OPAS também quer acesso ao nosso sistema, porque nós já detectamos algumas pessoas que já foram vacinadas com a Coronavac e que foram infectadas e ainda não tinham imunidade. Tudo isso, sistemas criados em poucos dias, em poucas horas, pela equipe da Prefeitura de Manaus. Porque eu saí um pouco do foco do Auxílio Manauara. Porque essa é uma boa notícia para ser dada a nível nacional. As pessoas que fazem notícia de Manaus somente com as coisas ruins precisam se ater às coisas boas, porque o Ministério da Saúde está recomendando, a Organização Pan-Americana está recomendando, e se fazem questão de fazer a propaganda negativa da sua própria cidade, porque 2 ou 3 pessoas, algum grupo pequeno, talvez tenham furado a prioridade da fila. Vamos falar da cidade de Manaus, das coisas boas. O Auxílio Manauara é um deles, a maior distribuição de renda. Eu estava vendo quantas as cidades estão implementando, quantos os estados. Manaus é o primeiro em saúde, é o primeiro em vacinação. Então vamos falar das coisas boas da nossa cidade. Aqueles que propagam as notícias, vamos dar e vamos devolver a autoestima ao nosso povo.
Vamos falar bem da nossa cidade. Eu não vejo as pessoas falar mal do vírus que foi criado na China, em Wuhan, mas falam que foi criado uma nova cepa no Amazonas. Isso é injusto. Vamos defender a nossa cidade, vamos defender o nosso estado, vamos falar bem das coisas boas da nossa cidade. Só nessa cidade mais de 80 mil pessoas. Se você puxar agora o aplicativo, já deve estar em 85 mil. Teve problemas, os órgãos de controle estão nos ajudando. Vamos passar essa página e vamos falar agora do Auxílio Manauara, do Merenda na Mesa, da vacinação. A cidade de Manaus está dando a sua resposta. A prefeitura de Manaus está atuando no pior momento e na pior dificuldade orçamentária e financeira. Nós temos o orçamento, diga-se de passagem, mas nós não temos o financeiro. Temos o orçamento de 5.600.000, mas nós não temos o financeiro. Nós não sabemos como vai ser o mês de fevereiro. Eu espero que possa voltar o auxílio emergencial, porque 650 mil pessoas nessa cidade deixaram de receber esse auxílio, e somente com o auxílio da prefeitura, talvez não possamos recuperar a nossa arrecadação. O Estado também lançou um auxílio. Advento do auxílio federal vai ser muito importante. Outra coisa muito importante é que se possa novamente a lei 14.020, que ela possa ser implementada também para manter a manutenção dos empregos dos trabalhadores, principalmente na questão dos rodoviários. Para que vocês tenham uma ideia, quase 15 milhões de reais só no mês de janeiro. A prefeitura bancou o sistema para não demitir nenhum trabalhador. 15 milhões, vereador Raulzinho, vereador Wallace, vereador Jander, é quase o dobro. É 2 meses do Auxílio Manauara pagos a 40 mil pessoas. É esse o trabalho que a prefeitura de Manaus está fazendo. E eu peço a ajuda dos senhores vereadores, que são mobilizadores de muita gente, de grandes estruturas e também de muita gente na internet. Vamos falar bem da nossa cidade. A nossa cidade é referência para o Brasil. A nossa cidade é referência para a América Latina. Eu reuni com médicos peruanos e representantes de governo peruano que queriam saber o modelo que nós estamos fazendo, como Manaus está conseguindo, como o Amazonas, num estado tão grande, está conseguindo. Está conseguindo porque aqui tem homens e mulheres comprometidos e compromissados com o bem-estar da sua população. E doutora Janimara, o meu agradecimento, o agradecimento da população de Manaus, da prefeitura de Manaus, a senhora e a toda a sua equipe, por trabalharem com relação à implementação do Auxílio Manauara, que nós vamos dar dignidade, vamos diminuir o sofrimento de pelo menos 40 mil famílias nessa cidade. E já conversando aqui com o fundo de Manaus Solidária e com a própria secretaria, se nós vamos dar as cestas básicas para 30 mil pessoas, ou vamos dar um outro cartão de R$100 para outras famílias. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós estamos fazendo. O dinheiro é do povo, e é para o povo que deve retornar. Justiça social com distribuição de renda. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso compromisso. Minorar e diminuir o sofrimento da população. Nós acreditamos numa coisa, eu sempre prego isso, sempre tenho falado sobre isso. O problema da nossa cidade não é a receita. Vocês estão vendo? O problema é a despesa, como você gasta esse dinheiro, e a oportunidade que se perdeu nos últimos anos, com arrecadações crescentes, recordes de arrecadação. E agora, eu vou a Brasília, eu ia ontem, não fui, eu vou a Brasília após o carnaval, porque além de nós termos um orçamento menor, a nossa dívida cresceu. Nós vamos começar a pagar os empréstimos e vamos começar a pagar as dívidas de previdência que foram bloqueadas. Ano passado, por 10 meses, as dívidas que a prefeitura tinha com os bancos, com a União, com os credores internacionais, elas foram paralisadas, foram paradas de pagar, e se perdeu uma oportunidade de colocar Manaus, de dar a Manaus o que há de melhor.
mas nós vamos recuperar essa autoestima, o povo dessa cidade vai voltar a sorrir, nós vamos voltar a crescer, essa cidade vai respirar novos ares, com novas perspectivas, nós vamos dar a volta por cima, porque esse povo é um povo ordeiro, um povo honrado, um povo decente, que merece o que há de melhor dos seus administradores, e aqui nós temos uma prefeitura compromissada com isso, fazer mais com menos. E os senhores, a quem eu agradeço, os senhores vereadores, poderes independentes, porém harmônicos, para trabalhar em prol da população. É esse o sentido, é essa a nossa visão, é esse o compromisso. Harmonia, independência, harmonia pelo bem comum, que é o bem da sociedade, o bem da população. Tenho dito, muito obrigado, doutora Jonimara, e que nós possamos, já no início do mês, fazer o primeiro pagamento dessa parcela do Auxílio Manauara. No mais, que Deus abençoe a todos, vamos à luta, vamos à vitória. Muito obrigado. Olha, acabamos de fazer o lançamento do site, já temos mais de 2.000 acessos, viu, doutora Jonimara? Acabamos de ser informados aqui, estão informando a gente aqui, nós vamos, próximos dias serão fundamentais. Muito obrigado, pessoal, bom dia a todos, tá bom? Nesse momento, queremos abrir a coletiva de imprensa. Primeira pergunta dos jornalistas. Carla Melo, da Rede Amazônica. Pessoal, oi, bom dia, olha lá, vejam bem, ontem eu assisti 3 matérias em 3 TVs diferentes, a nível nacional e internacional, em que cidades que tem mais de 800 pessoas que furaram a fila, mais de 800, tem cidades que mais de 2.000 pessoas, só que as pessoas dessa cidade, a imprensa dessa cidade, eles estavam fazendo a propaganda de 3 pessoas que eram voluntárias, elevando a autoestima da sua cidade, do seu estado, enquanto aqui, infelizmente, só se dá crédito às coisas ruins. Por favor, as coisas ruins acontecem para serem corrigidas, já foram corrigidas, estão sendo corrigidas. Vamos falar das coisas boas da nossa cidade, principalmente quando a gente falar para fora da nossa cidade, para fora, para o Brasil, tá bom? É isso que eu queria pedir de vocês. Quem vai fazer a pergunta? Oi. Carla Melo, da Rede Amazônica. Está ao vivo. Pode perguntar, cadê? Onde ela está? Bom dia, prefeito. Matheus do G1. Prefeito, o Tribunal de Contas da União aí deu um prazo para a prefeitura em 10 dias responder se o Ministério da Saúde pressionou ou não a Censa por fazer o uso do tratamento precoce contra a Covid. E aí eu queria saber do senhor se a prefeitura já foi notificada, o que a prefeitura vai responder, já está preparando essa resposta, e o que a prefeitura vai responder, se houve ou não essa pressão pelo Ministério para se fazer o uso do tratamento precoce contra a Covid. Não, Matheus, o que se fala de tratamento precoce, na verdade, houve muita falácia com relação a isso. Quando nós entramos na prefeitura, no dia 1º, o que se detectou nas nossas unidades básicas de saúde? Era que as pessoas, eu vou tirar aqui rapidinho, tá? Era que as pessoas estavam procurando as nossas unidades básicas já no 8º, no 10º dia, aonde a unidade já não podia tratá-las. E aí foi feita uma propaganda, nós fizemos uma propaganda, dizia o seguinte: não espere sentir falta de ar. Nos primeiros sintomas, procure uma unidade básica de saúde e faça o seu teste. E você já inicia o tratamento.
tratamento precoce para Covid é máscara e distanciamento social. Você iniciar o tratamento da Covid no início, você está ajudando para que essa inflamação ela não possa evoluir. Eu ainda não soube ainda sobre essa questão, mas nós não trabalhamos com a questão do tratamento precoce. Nós trabalhamos com o tratamento no início dos sintomas. Então, que seja separado o início dos sintomas com o tratamento precoce. Até porque o tratamento precoce com relação à Covid é o que eu tenho te falado. É higienização, é máscara, é distanciamento social. Eu particularmente tomo minhas vitaminas. É isso que a gente tem feito para poder fazer e ter uma imunidade um pouco maior. Beatriz. Oi. Quem é? Beatriz Gomes. Bom dia. TV Encontro das Águas. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Eu queria saber qual a fonte que a prefeitura está tirando essa receita para pagar o auxílio Manauara e como vai ser a distribuição. Distribuição, a fonte. Nós temos uma reserva de contingência, um remanejamento de 40% do orçamento, em que a prefeitura pode disponibilizar, inclusive com a aprovação da Câmara Municipal de Manaus. Então nós utilizamos esse dispositivo orçamentário para poder fazer a aprovação e o pagamento dar-se-á através do crédito em conta, do débito em conta, através do credenciamento que vai ser feito pela Secretaria. Oi. Rai Nascimento, do Portal do Tabosa. Fala, Rai. Boa tarde, prefeito. Boa tarde ao vice-prefeito. Prazer imenso estar aqui, prefeito, e falar um pouquinho, destacar um pouquinho mais da importância, nesse momento, do programa Auxílio Manauara. A partir de quando se pode dar início e dar um pouquinho da importância? Eu sei que o senhor já falou aí, mas desse um resumo da importância do Auxílio Manauara para a capital nesse momento tão difícil para todos nós. O primeiro pagamento da-se-á no dia 5 de março. Nós queríamos fazer para fevereiro, mas nós temos aí muitos problemas e, inclusive, com o nosso agente bancário, nós tivemos que mudar fizemos negociação com 3 agentes bancários e isso acabou por empurrar um pouco, 5 dias além daquilo que nós prevíamos, que era para o dia 28, vai ficar para o dia 5. O pagamento da primeira parcela. E todos os dias 5 subsequentes serão, então, o pagamento feitos. Érica Barbosa, Portal Manaus. Manaus. Oi, Érica. Olá, prefeito. Eu estou falando em nome da população manauara e existem 2 questões que eu gostaria que ficassem um pouco mais claras, principalmente voltado dentro da questão da Secretaria de Assistência. A gente falou do auxílio de R$200 para a população manauara, mas eu gostaria de saber como vai ser contemplado as pessoas que estão em situação de rua, quais são as ações que estão sendo voltadas para essa população, uma vez que muitas delas não estão no cadastro único e nem estão também no CRES e no CRAS. A outra a gente está com uma grande expectativa, a Secretaria a gente vê que está antecipando, principalmente algumas vacinações de alguns públicos-alvo, mas eu gostaria de saber se a Prefeitura de Manaus está articulando algum diálogo para comprar pelo município outras vacinas também. A gente está monitorando e houve um estudo que está apontando uma possibilidade da terceira onda da Covid-19 na nossa capital, com a questão da vacina da imunização e qual é a estrutura que a unidade básica está fazendo acerca da prevenção, da orientação de educação e saúde nas unidades básicas de saúde e nas casinhas. Veja bem, essa questão da terceira onda, vocês da imprensa aqui, ouçam o que eu vou falar. Esse rapaz, esse cientista, ele mandou um zap para mim, expressando a sua preocupação, disse, olha, é pertinente, eu quero te ouvir. E eu fui ouvi-lo. Chamei 2 cientistas médicos. Ele vai falar comigo, eu não tenho conhecimento científico.
E ele falava de fazermos um lockdown de 90 dias, sem ninguém sair de casa, que a cada mês, 30 dias, diminuiria 10% da mortandade. E que ele fez um estudo, vereadores, imprensa, e ele fez estudo, esse rapaz fez um estudo, e disse que era com universidade, Universidade de Minas Gerais, INPA e tal, perfeito. E os meus pesquisadores fizeram 3 perguntas para ele. Com quantas pessoas você fez o seu estudo? Ele fez com 5 pessoas. Ele pegou 5 pessoas, segundo ele, não disse quem, qual estado, se era médio, grave ou se era assintomático. 5 pessoas. Aonde você publicou? Não publiquei em lugar nenhum. Qual a comprovação científica do que você está falando? Aí você pede para fechar 30 dias. Mais algumas perguntas foram feitas para ele e eu tive que sair da sala e deixei os meus técnicos. Então, a informação, ela precisa ser dada com clareza. A população não aguenta mais a questão de você estar com isolamento. Imagina, 90 dias e a cada 30 dias diminuir 10%. Porque eu avisei da segunda onda, segundo ele. Eu disse, mas como? Meu cientista disse, todas as pandemias mundiais tiveram segunda onda, você não fala nenhuma novidade. E ele enumerou as últimas 3 pandemias mundiais. Foram essas 3 perguntas que nós fizemos para ele. Por isso que nós não acatamos as suas recomendações. Com relação a uma terceira onda, o que vai diminuir é exatamente o que nós estamos fazendo: vacinação em massa. Vacinação. Enquanto o Brasil está vacinando 80 anos, nós já estamos finalizando os 70 anos. Somos o primeiro do Brasil. Se tivermos mais vacinas, nós temos como vacinar. Imagina, a gente coloca uma estrutura para vacinar, se preciso for 20 mil pessoas dia, se tivermos vacina, mas nós não temos vacinas. Nós temos que atender um público. Outra, não é a prefeitura que determina quais são os grupos que serão vacinados. O Ministério da Saúde, os órgãos de controle priorizam alguns grupos. E nós estamos seguindo exatamente isso. O que cabe à prefeitura é a execução. E na execução, a prefeitura de Manaus, ela é a primeira do Brasil, é a referência. É a referência. Essa é a realidade. Com relação a comprar vacinas, nós temos recursos, mas não existe vacina para serem compradas. Não existe oferta. Hoje, recebi uma mensagem com uma possibilidade, mas muito longe, muito remota, daqui a 3 meses, pelos insumos que estão chegando no Brasil, e com a fabricação aqui no Brasil, por 2 laboratórios, e o advento da vinda da Sputnik, nós vamos ter uma oferta maior de vacinas. O povo precisa de vacina, a prefeitura está pronta para fazer a vacinação, mas nós temos limitações. Se tiver vacina para vender, a prefeitura certamente vai comprar, e nós vamos fazer a imunização das pessoas. Com relação às pessoas de rua, a Joanimara responde para ti. No nosso aplicativo, nós temos uma aba que diz em situação de rua. Então, na reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, as organizações da sociedade civil também se disponibilizaram. E nós temos esse público que nós já atendemos nas nossas abordagens sociais, né, no trabalho que é realizado, inclusive com a pastoral da igreja. Então, assim, não será problema a questão do cadastramento dessas pessoas em situação de rua, porque, inclusive, é um dos itens que está no nosso aplicativo. Se vocês acessarem agora e abrirem o formulário, vocês vão ver que está marcado lá, em situação de rua, e para cadastrar, para vincular ao endereço, nós temos as unidades que estão listadas lá para que eles possam colocar a questão do endereço. Quem mais?
Obrigado, Jânio. Vanessa Oliveira, portal CM7. Olá, prefeito. Vanessa Oliveira, portal CM7. Prefeito, eu vou completar a pergunta da colega, são duas perguntas no caso. Ela acabou de perguntar sobre as pessoas em situação de rua, e então eu gostaria de saber do senhor se também já existe um projeto voltado para aqueles trabalhadores que não se encaixam aí no serviço essencial, porque essas pessoas também estão impedidas de trabalhar e provavelmente não vão se encaixar no perfil aqui para o Auxílio Manauara, certo? Se existe algum projeto para essas pessoas, porque estão impedidas, obviamente, de levar a comida para sua casa. E a outra pergunta é que me surgiu assim que o senhor disse que o SAS, o aplicativo, já teriam 2 mil acessos, né? Se existe um risco de, assim como o auxílio emergencial, esse aplicativo entrar, dar algum problema e haver um atraso na distribuição desta verba. Os nossos técnicos aqui já me sinalizam que não existe essa possibilidade. Existe, certo. Tá? Eles estão bem municiados e estão bem seguros do que estão afirmando. Com relação a... Na verdade, o fio é grande e o cobertor é curto. Nós tínhamos 650 mil pessoas que recebiam auxílio emergencial do governo. A prefeitura está, uma proposta de campanha, se colocando uma condição de pagar para 40 mil, mais 26 mil famílias, então nós estamos falando aí de 66 mil famílias, com mais 22 mil famílias, serão mais de 80 mil famílias que serão beneficiadas, uns com auxílio Manauara, outros com merenda na mesa, R$200 para uma família, 150 para outra. É o que se pode para o momento, da forma que eu te falei, com 1 bilhão e 400 milhões de reais menor, e no mês de janeiro com quase 100 milhões de reais menor. Então, nós estamos fazendo aquilo que é possível, né, para fazer pela administração, para poder minorar o sofrimento da população. Ainda assim, eu acredito que no Brasil, eu não acredito que 1 ou 2 prefeituras, 3 no máximo de capital estão fazendo o que nós estamos fazendo. Pelo que eu sei, São Paulo está dando R$100. Mais alguma pergunta? Fábio Costa, portal do Generoso. Prefeito, bom dia. Fábio Costa, portal do Generoso. Prefeito, existe um grande movimento onde as prioridades na vacinação, né? E uma das prioridades, aí um dos grupos seriam as pessoas com deficiência e os policiais. Há algum estudo da prefeitura para inserir esses dois públicos? Veja bem, esses critérios, eles são... O critério, ele é feito não é pela prefeitura, é pelo Ministério da Saúde e os órgãos de controle. Por exemplo, eu entrei na Justiça e eu estou esperando uma decisão da Justiça para vacinar, sabe quem? Os coveiros. Será que tem alguém mais exposto que os coveiros? Será que tem alguém mais exposto do que os meus agentes funerários do SOS Funeral, que vão buscar por dia 40 pessoas mortas? Os nossos coveiros que estão enterrando 213, 212, eles ainda não foram vacinados. Eu estou entrando na Justiça. São grupos, por exemplo, os motoristas de ônibus, os cobradores de ônibus, os policiais. Todos, nós estamos vivendo um estado de necessidade, onde todos precisam da vacina, mas não tem vacina para todos. E nós estamos buscando essa sensibilidade para poder vacinar a todos. Como não temos vacina para todos, infelizmente, alguns grupos ainda não foram vacinados. Mas eu quero afirmar para você, de todo o Brasil, todas as cidades do Brasil, Manaus é a que tem a campanha de vacinação mais rápida. Enquanto o Brasil está vacinando 90, 85, 80 anos, nós já estamos vacinando todos de 70 anos e quase todos os profissionais de saúde. Agora, os novos grupos prioritários, eles serão divulgados a partir desse entendimento via Ministério, né? Que inclusive tem uma ação do STF para poder escolher as prioridades junto ao Ministério da Saúde e também aqui aos órgãos de controle. Nós estamos atendendo exatamente o que preconiza as determinações e orientações do Ministério e dos órgãos de controle. A Prefeitura, ela só executa a vacinação. Ela executa.
ela não determina quem vai ser vacinado. Prefeito, bom dia. A segunda dose já está agendada, viu? Quando as pessoas recebem, inclusive no nosso aplicativo, já chega a mensagem para dizer o dia que vão tomar a segunda dose, que daqui a algumas horas nós vamos dizer quais são os novos locais da segunda dose. Charles Fernandes, Ronaldo Tiradentes. Pois não, obrigado. Prefeito, bom dia para o senhor, bom dia a todos. Bom dia, Charles. Prefeito, como já foi falado anteriormente, Manaus é modelo de vacinação, a Organização Pan-Americana de Saúde está ressaltando isso. O próprio Ministério da Saúde. O próprio Ministério da Saúde também está ressaltando esse fato. O senhor falou agora há pouco que Manaus tem recursos para vacinar mais pessoas. Para comprar vacina. Para comprar mais vacinas, só que não tem para vender, né? Nessa sua viagem a Brasília, o senhor pretende conversar no Ministério da Saúde, com o governo federal, para dar essa priorização para Manaus, já que são 2 milhões de pessoas aqui, né? São um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Quer dizer, isso é muito pouco em relação à quantidade de doses no país. Falta mais sensibilidade por parte do governo federal para dar essa priorização aqui para o povo, para a nossa população? Não, nós estamos sendo bem atendidos. Eu quero destacar a ajuda do governo federal, que fez uma reserva de 5% de todos os estados e destinou ao estado do Amazonas. Manaus é uma das cidades do Brasil, o Amazonas é um dos estados do Brasil melhor contemplados, nós não podemos reclamar disso, só que não tem vacina para todos, mas nós estamos sendo sim priorizados pelo Ministério da Saúde, a quem eu agradeço a distinção, que inclusive falo diariamente, passo relatórios pessoais diariamente para o Ministério da Saúde, e eles estão muito felizes com o avanço da vacinação na cidade de Manaus. Inclusive, me foi feito um desafio na semana passada para que nós pudéssemos vacinar, e eu disse para ele: olha, se vocês fizerem esse desafio, eu aceito. E nós já ultrapassamos a meta da semana passada, que nós não tínhamos mais vacina, por isso que nós não vacinamos no domingo, mas se tivermos vacina, é de domingo a domingo, amplia locais, amplia horário, né? Tudo isso nós estamos à disposição. Por que não foi feita a vacinação no domingo? Porque na sexta a queda foi de 80% e no sábado de 92%. Hoje já caiu muito. Visitem os postos de vacinação. Daqui a pouco eu saio para ir nos postos de vacinação, para que a gente possa falar com os órgãos de controle também e dar uma boa notícia para vocês com relação a outros grupos prioritários. Perfeito, obrigado. Última. Carla Melo, da Rede Amazônica, que estava ao vivo e agora retornou. Olá, tudo bem? Bom dia. O senhor já respondeu, mas só para reforçar, existe uma solicitação do TCE em relação a essa imunização, ampliar o horário de imunização para sábado e domingo. Essa solicitação foi feita ao governo do estado, mas a gente sabe que imunização era para a prefeitura, né? Era para a prefeitura na verdade, como o senhor já respondeu. Quando veio o desafio, nós abrimos um posto até no domingo. Em 12 horas nós conseguimos limpar, cuidar, ajustar, estruturar a bola da Suframa, né? Que inclusive tem sido hoje o segundo posto de maior vacinação. Na verdade, agora todos os postos estão muito bem movimentados. Se tivermos vacina, tranquilo, de domingo a domingo, amplia horário, amplia posto de vacinação, como nós vamos ampliar agora para a segunda dose. Nós vamos também ser referências na segunda dose. O pessoal já está recebendo as mensagens no aplicativo, para que você tenha uma ideia. Chega, compareça a tal local, no tal horário para sua vacinação. Tudo isso criado pela equipe de TI da Prefeitura de Manaus, da Ciência também, da Tecnologia da Informação nossa. Já tem uma previsão para o início dessa segunda vacinação? Isso é um assunto para uma outra pauta futura, muito provavelmente no final da tarde. Gente, bom dia, obrigado. Senhoras e senhores, esta solenidade está encerrada. Todos muito obrigado. Tenham um ótimo dia e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.